Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, nesse dia, o Ministério Público, na verdade é um dia, mais ou menos, o Ministério Público entrou noticiando o Poder Judiciário sobre a provável inelegibilidade minha, para que o Ministério, pedindo para que a Justiça Eleitoral e a Justiça Normal indeferisse o meu pedido de candidatura, porque eu estaria inelegível em razão de uma condenação e tudo mais, coisa que boa parte dos meus amigos aqui já estão acompanhando há algum tempo aqui pelas lives. Eu vou me dirigir ao Ministério Público e deixar claro que eu não tenho por que personalizar nada, nem pessoalizar nada, porque não é meu estilo. Mas algumas verdades devem ser ditas, porque eu penso que realmente quem cala consente, e eu não sou de calar, até para não consentir aquilo que eu não tenho por que consentir. Se eu tivesse eivado de culpas, com toda certeza eu falaria. Eu não tenho nenhum problema em pedir desculpas por coisas erradas que faço ou fiz, nem muito menos por admitir algum tipo de idiotia que porventura tenha cometido no meu passado, ou caso venha cometer no futuro, do mesmo jeito eu farei. Eu não tenho problema com isso. Agora, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que eu não nego em dizer que 3 grandes agentes que passaram pelo comando do Ministério Público no Estado conseguiram humanizar mais o Ministério Público, porque antes era humanidade zero. E agora está um pouco melhor. Depois do Dr. Veiga, depois do Dr. Marcelo Dornelles, depois do Dr. Dalazen, mudou muito o Ministério Público, para melhor. Mas ainda existem alguns ranços que eu acho que penso ser ainda ranços bastante profundos que o Ministério Público tem, indelevelmente com políticos. E aqui vou lhes falar rapidamente, para não ocupar os seus tempos, mas falar ao Ministério Público algumas verdades que a gente não tem como falar, nem no Ministério Público e nem no Judiciário, quando o Ministério Público, principalmente quando o Ministério Público lá está presente, se fazendo representar. Eu, que até hoje nunca entendi por que o Ministério Público tem que ficar do lado do juiz, sendo o juiz o verdadeiro agente de Estado no momento do julgamento. Mas lá fica o Ministério Público assoberbado do lado do juiz, como se juiz fosse. Eu não entendo isso, uma vez que o Ministério Público é só parte. Sem contar as incontáveis vezes que fazem o judiciário se vergar trabalhando, por quase nada ou nada, só porque tem o condão constitucional errado, mas tem, de ficar apontando erros, e o Ministério Público, a partir de então, passa a entender que todos os cidadãos do mundo são errados, do Brasil nem se fala, e assim sendo, trabalham com a hipótese de que o cidadão sempre é desonesto, sempre não é sincero, sempre nunca presta. É uma pena. E na questão da minha candidatura, simplesmente, vocês do Ministério Público sabem muito bem que eu sou elegível. Sabem muito bem que eu sou elegível. Vocês sabem que o processo está suspenso, baseado na nova lei de improbidade. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mesmo assim, entraram noticiando uma provável não condição de me eleger, em razão da tal condenação, e mesmo assim vocês entraram, mesmo sabendo que o processo está com os efeitos da decisão, da sentença, estão suprimidos, até que o processo do STF seja completamente julgado. Vocês sabem disso muito bem. Mas o que vocês fazem no Ministério Público? A tentativa velha e rancorosa de sempre, de fazer os políticos amargarem de qualquer forma
a derrota em qualquer das circunstâncias. Porque, em não podendo derrubar na justiça, tentam denegrir imagens. Aliás, muitas vezes vocês passam por juízes tentando negaciar vossas presas, como se todas elas fossem bandidos. E o cidadão acha que realmente o promotor é juiz, enquanto na verdade ele só é o advogado do Estado, que de maneira destrambelhada, às vezes, sempre ou quase sempre pensa que todo mundo é culpado. Isso chega a ser enfadonho. E com todo o respeito que o atual procurador segue me merecendo, dentro do estado do Rio Grande do Sul, eu fico achando tão snob essa situação, de mesmo você sabendo que minha candidatura está garantida pela lei, vocês mesmo assim se vergam a acusar, a tentar delinquir o processo, para que, em último caso, e na melhor das hipóteses para vocês, eu saia prejudicado, no sentido de ter prejuízo moral. Ora, senhores promotores, vocês sabem muito bem que o processo lá no STF não foi resolvido e terminantemente julgado. Por quê? Porque ainda tem o período de embargos e uma série de outros recursos, e a tese ainda não foi colocada para fora em forma de acórdão, e ainda existe todo um período de modulação que tem que ser respeitada, até que então, nessa modulação, seja feita a condição de aplicabilidade do julgamento em cima dos processos existentes. Passado isso, o meu processo, que ainda não transitou em julgado, será sim, na forma da lei, será sim analisado no caso concreto e naquilo tudo que vocês insistem em dizer, que é dolo, que eu teria roubado dos meus funcionários e assessores lá em 2003 na Assembleia Legislativa. Eu vou fazer, por Deus, eu vou fazer com que as instâncias superiores da justiça entrem no caso concreto para provar se houve dolo. Porque, afinal de contas, até agora o dolo vem sendo propagado dentro do processo por suposição, por uma agenda montada de maneira aleatória, fazendo todo tipo de zigue-zague, e em 5 anos quase vocês levaram para poder formalizar a denúncia numa tentativa de prejudicar e não de condenar a mim. Ora, esse processo, ele não transitou em julgado, ele está suspenso, também estão suspensos os efeitos da sentença, e vocês sabem muito bem disso, porque lá, ainda no STF, não foi promulgado nada do acordo final do processo, do tema que trata da improbidade administrativa. Mas aquela coisa que sempre se pensa de que realmente o escorpião não vai deixar de sê-lo em razão de qualquer tipo de fato, é da natureza do agente, vão entrar na justiça, sim, e acabe-se a história, azar do Marlon, porque para vocês não interessa o mérito, o que interessa é derrubar o indivíduo, não é o traficante, o ladrão, porque muitos promotores vão atrás do evidencialismo, não vão atrás de achar o culpado, até porque, sinceramente, eu vou dar uma dica para vocês, promotores públicos, o político corrupto, gente,
senhores promotores. O político corrupto não age assim como eu estou fazendo. O político corrupto fica bem quietinho. O político corrupto nem se movimenta para que vocês não façam nada nunca, para que não tenham nunca um inquérito oriundo do Ministério Público, para que não tenha nenhum tipo de atrito com o Poder Judiciário. O corrupto simplesmente não faz nada que possa imprimir de percepção de vocês. O político corrupto jamais vai gerar qualquer tipo de atrito. Sabe por quê, senhores? Porque eles querem continuar ali, amalgamados, fazendo a corrupção sem chamar a atenção. Das duas, uma. Quando é um político que não tem nome, não vale a pena o tiro, né? Porque esse não dá evidência. E muitas vezes passa batido. E o político mais sem vergonha ainda vocês não pegam, porque ele simplesmente não atrita com vocês. Agora, quando é alguém que atrita, bate de frente, que não baixa a cabeça, vocês perseguem. Como no meu caso, vocês vão me perseguir até o inferno. Eu sei disso. E agora tá cheio de gente dizendo assim, ai Marlon, deixa disso, os caras vão ficar te perseguindo. Mas mais do que vocês perseguem, não vai mudar. Perseguem sempre. E muitas vezes a boca pequena, todo mundo sabe dentro do MP. Sempre tem um ou outro que diz assim, de um jeito ou de outro, nós vamos achar uma forma de ferrar com esse cara. Não, senhores. Eu não estou inelegível. Não estou, não. E vai ir até o fim. Vocês têm que aguentar minha cara ao longo de vários anos. Porque desde 2007 essa coisa me persegue. E aí, é majorando multa, é fazendo de tudo para a tentativa de me escandalizar, a tentativa de desmobilizar o meu pessoal. Eu tenho registro de candidatura, sou muito honrado por isso, vou fazer de tudo para continuar concorrendo, não porque eu preciso do dinheiro de deputado, mas simplesmente porque em Cachoeira do Sul, o Centro Mediúnico de Cachoeira do Sul precisa dessa blindagem para não ser atacado de maneira covarde por aqueles que tentam sempre arrancar o olho, tentar botar para baixo, tentar desmerecer. Senhores e senhoras, meus parceiros de campanha, estou elegível e vou sempre tentar demonstrar o máximo para vocês, sendo sempre muito transparente. E tenho a certeza que a partir de agora precisamos mais mobilização ainda, para que a gente possa, enfim, tocar a campanha de maneira meritória, de maneira bacana e mostrando para quem ataca que nós não temos nada para perder. Pelo contrário, a sociedade tem a ganhar com a nossa candidatura. Não confundam pedido do Ministério Público com sentença de justiça. Não confundam sentença de justiça com sentença cabal e irrecorrível. Tem muito pano para manga ainda. E eu não vou dar o braço a torcer de jeito nenhum. E os agentes ministeriais, tenho a certeza que podem contar comigo sempre para as questões de buscar o espaço da honestidade, o espaço da generosidade. Agora não venham para cá me atacar como se eu fosse um corrupto e como se eu fosse um bandido, um ladrão. Vocês têm que começar a ralar com quem realmente faz bandidagem. E não fazer como nesse processo, que só em diárias e outras tantas coisas que envolvem o processo, já gastaram um montão de vezes mais do que aquilo que em tese vocês ficam dizendo que eu roubei, que era 35 mil reais, e agora esparramos de uma multa e outras tantas coisas na tentativa de me achincalhar. Para vocês saberem, eu nunca escondi nem o número dos meus processos. Estão todos lá, para quem quiser ver. E se não tiver um carro, eu levo até lá para mostrar o processo. Mas a minha tribo sempre está informada de tudo, senhores promotores. Vocês têm que aprender a conhecer o cidadão que é honesto,
daquele que não é honesto. Cidadão sujo daquele que é sujado. Eu fui sujado, eu não sou sujo. Eu fui sujado, eu não sou sujo. E vocês têm que parar de fazer essa confusão com as pessoas. Ainda se fosse só comigo, tudo bem. Mas toda a sociedade ali fora está cansada desses arroubos do Ministério Público. Todo mundo está cansado de vocês já. Imprimindo um ritmo de fazer com que o inquérito de vocês pareça quase que uma sentença. Pareça um julgamento. Nem o judiciário tolera mais vocês. Por causa desses arroubos. A instituição é muito grande, mas vocês têm que saber dar o tamanho dela. Eu sei que eu vou ser perseguido pro resto da vida, não tem problema nenhum, mas é muito covarde vocês usarem a força de Estado, representando o Estado, para oprimir as pessoas. Quantos empresários, amigos meus, com multa que os esquartejam, estão aí atirados às traças hoje, sem crédito para nada, só por acusações que nunca chegaram ao fim, e ficam aí, pirangueando hoje, numa braba hoje, porque foram feitas acusações levianas, ou acordos em taques que os alejam, só para que não continuem processados. E finalizo dizendo o seguinte: eu cansei tanto desse processo, que cheguei a procurar o Ministério Público para fazer um acordo, porque eu não aguentava mais isso. E me disseram, não, vamos fazer o acordo então. Pode ter certeza que vamos. Na última hora, sabe o que fizeram? Se fizeram de desconhecidos e tocaram o processo para frente igual. E eu perdi um monte de outros prazos e outras coisas nessa ilusão. Ah, mas ninguém formalizou nada. Sim, eu fui lá falar com as pessoas. Eu fui lá falar com os procuradores. Pregaram uma ilusão. Sabe por quê? Porque eles são parte no processo. Procurador, esses caras não são juízes, pô. Doutores, eu tenho o maior respeito do mundo pelo Ministério Público e sei muito bem, mas quantas coisas boas que vocês fizeram. Agora, o que eu sei de tanta gente que está na rua da amargura hoje, sem ter culpa nenhuma, só por acusações levianas e infundadas, suposições que foram feitas pelos ministérios públicos e que hoje as pessoas estão por aí. Gente passando fome, inclusive, porque está descredibilizada na sociedade e não tem dinheiro para recorrer de mais nada. Estão aí atirados nos cantos. Vocês têm que parar de fazer isso. Vocês têm que analisar, sim, quem é quem. Os meus acusadores que provocaram o Ministério Público, a maioria, eu não gosto de dizer isso, mas a maioria, um bando de chinelão, velho, que vivem de vida fazendo gambeta e dando golpe no e no outro. Pois eles tiveram valor para o Ministério Público e eu não tenho valor nenhum. Essas coisas cansam, senhores promotores. Vocês têm que ficar mais humanos para vocês botarem credibilidade no Ministério Público. Porque do jeito que está indo, ninguém fala abertamente como eu estou falando, mas a credibilidade de vocês está ruindo. E do jeito que está indo, está difícil, viu? Está muito difícil. E aí surgiu um comentário aqui, se eu sou a favor de ditadura, isso aqui. Eu não sou a favor de ditadura nenhuma. Não sou assim, não. Eu sou do espaço democrático. Agora, eu sou do espaço democrático, mas faço o seguinte: eu não tolero ditadura de executivo, mas eu não quero tolerar ditadura do Ministério Público. Vocês são quem acusa, mas vocês têm que aprender o lugar de vocês. E o lugar de vocês é do lado do direito. E o direito, muitas vezes, senhores promotores, é dar uma acompanhadinha na vida daquele que vocês estão acusando. Porque tem coisas que não são provas. Tem coisas que só pela evidência. Só indo lá olhar. Agora, quando o desiderato do Ministério Público, não do Ministério Público, quando o desiderato de um promotor é te arrebentar pelo meio, ele usa a estrutura de Estado para te arrebentar. E depois, limpeza de consciência tem. Estão se lixando pro resto. Ganhando uns baitas dos salários como vocês ganham. Vocês têm que estar andando por aí afora para saber realmente quem é culpado ou quem simplesmente foi idiotizado pela situação, quem realmente é sacana,
é desgraçado, mas vocês não têm direito de desgraçar a vida dos outros, atribuindo-lhes o título de desgraçado. É claro, vocês têm um peso na justiça que nós, cidadãos comuns, não temos. Só que até enquanto eu for deputado federal, eu não vou baixar a cabeça. Não. E vocês sabem que podem contar comigo porque deve é. Agora, não venham me desmoralizar. Abandona essa história. Para com isso. Vem me conhecer. Porque aquele processo, vocês vão ver. De um jeito ou de outro, eu vou provar que aquele processo é absurdo. Por mais sentenças que tenham. Minha turma, não desmobilizem. O meu registro está vigente, tudo está certinho. Todas as prestações de contas, todas as minhas coisas. Não desmobilizem. Agora é que vocês têm que se mobilizar. Senhores promotores, um aceno para vocês. Meus apoiadores, senhoras e senhores, um beijo. Obrigado.